eu conheço a maioria das pessoas aqui, pelo menos. Eu sou o Kaique, eu, junto com o Silas, com o Henrique e com o Luca, a gente está fazendo esse projeto que basicamente é fazer esses encontros abertos para falas dos participantes, para construir alguma coisa legal para a gente, de reflexão, de conhecimento. E o tema de hoje tem a ver com agroecologia e segurança alimentar nas escolas. Antes de começar, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui breve para introduzir o tema e a gente ter pelo menos uma referência para a discussão. Eu vou explicar como vai funcionar as falas e tudo mais, que eu acho que a maioria aqui também ainda não participou de nenhum encontro. A gente faz o seguinte, depois da apresentação, a gente tem 2 minutinhos para a gente pensar um pouquinho, e assim que você pensar em falar alguma coisa, que você tiver a fim de se manifestar, é só colocar o seu nome no chat. O Henrique vai estar controlando as ordens da fala, ele vai chamar quando for para falar. Pode falar mais de uma vez, quantas vezes quiser, à vontade. E essa regra também vale para a gente, organizador. Então, a gente também vai se inscrever. Acho que é basicamente isso. E a gente tem um site também do parque, eu vou colocar aqui no chat para vocês darem uma olhada. E tem um pequeno formulário que eu pedi para alguém mandar enquanto eu apresento, sobre a opinião de vocês do encontro, dicas que vocês tiverem de algum tema que vocês acharem legal, vocês também podem colocar no formulário, lá tem uma pergunta para isso. A gente está aberto a novos temas aí para os futuros encontros. E é basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa aí? Henrique, Silas, Luca? Não? Eu queria... Não, tranquilo. Beleza. Eu queria agradecer também o Peralta e o Espiga, o Lawrence e o Kyosho aí, que me ajudaram a preparar um pouco esse tema, que eles são um pouquinho mais envolvidos com o assunto do Taiobas, Matão. Alguém está com recurso de levantar a mão? Acho que é a Marina. Eu nem sei como usar esse recurso ainda. Se você quiser falar alguma coisa. Marina? Nossa, eu nem percebi que eu botei isso, foi mal. Eu usei sem querer aqui no comecinho pra tipo, tá clicando e falar, nossa, o que é isso? Mas, eu não sei, mas pode ignorar. Eu tô com a câmera aberta para vocês terem um referencial de rosto, né, enquanto eu apresento. Se vocês quiserem abrir, fica à vontade. Quiserem me deixar fechado também, eu vou começar a apresentação aqui. Só uma dúvida, como é que se inscreve para a fala? Não entendi. É só colocar o nome no chat, que daí a gente organiza as ordens. É a ordem de quem colocou primeiro, mas a gente vai chamar quando for a sua vez. Ok. Beleza? E começar aqui. Vocês estão vendo a apresentação aí? Deixa eu voltar que eu já estou na frente. Dá para ver sim. Sim. Beleza. O Peralta e o Spiga, eles me ajudaram na construção do tema aí, e se eles quiserem acrescentar alguma coisa, vocês podem falar, viu? Eu vou apresentando aí, só falar. Como eu já falei, o tema hoje tem a ver com agroecologia e educação, segurança alimentar nas escolas. Eu vou fazer essa pequena apresentação só para ter um norte do que iremos discutir. Agora, no comecinho, um pouquinho de burocracia do tema, né? O que as leis falam sobre educação e alimentação escolar. Na Constituição Federal, desde 2009, já tem uma lei que está no PENAI, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco também, que dizem a respeito de como deve ser feita o fornecimento de alimento, que tipo de alimento deve chegar e como funciona esse negócio. O artigo 2 dessa lei, ele fala que deve ocorrer, são diretrizes dessa lei, a inclusão, né, da educação alimentar e nutricional nas escolas, no processo de ensino-aprendizagem. E isso tem que perpassar pelo currículo e tem que ter uma perspectiva de segurança alimentar. E também tem a diretriz desse artigo, dessa lei, que é o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas, necessidades, condições de saúde dos alunos, que necessitam de atenção específica, que eles se encontram em vulnerabilidade social. Então, como lei federal, já está presente a ideia de segurança alimentar e educação nutricional e alimentar. Agora, um pouquinho mais sobre o PENAI, tem um documento do PENAI que ele fala sobre, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que pelo menos 75% dos recursos que são oferecidos para esse programa
devem ser destinados para a compra de alimentos in natura ou minimamente processados. Isso já vai um pouquinho no sentido de defender a segurança alimentar. Beleza. Aqui em São Paulo também tem uma lei municipal que diz respeito à segurança alimentar e educação nutricional e alimentar, que é essa lei de 2015, que ela fala sobre que é obrigado a ser incluso na alimentação dos alunos alimentos orgânicos ou de base agroecológica, e prioritariamente de agricultura familiar ou de empreendimento familiar rural e suas organizações. Então, o alimento tem que ser obrigatoriamente comprado dessas fontes, de alimentação orgânica, de base agroecológica, agricultura familiar, coisa do tipo. E isso está presente no PAE, no Programa de Alimentação Escolar do município. Desde 2015, essa ideia é para ser inclusa progressivamente na escola, ou seja, vai aumentando cada vez mais o quanto de alimento agroecológico, orgânico e de agricultura familiar está presente nas merendas. Então é basicamente isso que está na lei, pelo menos municipal e federal. Estadual, não tomei conhecimento se existe alguma lei sobre alimentação escolar que traz alguma coisa de segurança alimentar, de agroecologia, enfim. Só que tem muita contrariedade à lei. Principalmente aqui no município de São Paulo, ultimamente teve várias notícias sobre o tema. E tem 3 aqui que eu trouxe, tem outras mais. Uma delas é a terceirização da merenda nas escolas de São Paulo. Dado que existem programas municipais, estaduais, federais para alimentação escolar, quando você terceiriza, esses programas meio que são desligados, porque a terceirização cabe à empresa terceirizada fornecer esse tipo de alimento. Então fica a escolha dessa empresa. E muitas escolas que adotam esse tipo de fornecimento de merenda fornece alimento ultraprocessado. E já conversa com essa outra notícia também do governo Dória, de substituir o projeto de merendas in natura, que estava no PENAI, por alimentos ultraprocessados. Isso vem em conversa também com a terceirização dessas merendas. Então, aquela ideia de incluir progressivamente é abandonada, que ela regride ao total de nem ser adotada minimamente. E a ideia também que teve aí na Prefeitura de São Paulo de incluir farinata na merenda escolar, substituir para baratificar, diminuir o custo da merenda dos alunos, colocando farinata, e diminuindo também a qualidade de vida dessas crianças e de alimento. Enfim, tem tudo isso de lei, contrariedade de lei, e tem uma ideia nas escolas muito presente, que é as hortas. As hortas, elas estão fortemente presentes nas escolas, não necessariamente ativas, que tem alguns estudos que mostram que a maioria delas não estão ativas, não são usadas, elas acabam morrendo ou deixando de lado. Só que elas têm um grande potencial educativo nesse sentido, de educação alimentar nutricional, de princípios agroecológicos, de ensinar esses conceitos e princípios. Então, as hortas escolares têm uma grande possibilidade de aprendizado sobre alimentação saudável, ecologia, cultura regional, que isso tem tudo a ver com segurança alimentar também, e também com agroecologia. As hortas têm a potencialidade de trabalhar essas coisas em conjunto. Daí, como fazer isso, a gente pode trazer na discussão, né? A prática disso. E agora, segurança alimentar e agroecologia no currículo. Eu trouxe aqui algumas coisas do currículo da cidade de São Paulo. Justamente porque eu trouxe bastante notícias da cidade de São Paulo e a lei sobre a cidade de São Paulo, vamos trazer o currículo da cidade também. Se a gente ler essas 3 habilidades, que no final das contas são objetivos de aprendizagem da escola, que é o que espera que o aluno saiba ao final do ano, nesse caso aqui é o 6º ano. Esses objetivos, no que dizem respeito à segurança alimentar minimamente ou agroecologia, elas só estão presentes no 6º ano do município, e é basicamente esses 3. Eu vou ler aqui com vocês. O primeiro é analisar e propor diferentes dietas, considerando valores nutricionais dos alimentos e aspectos socioculturais presentes na alimentação humana. Outra habilidade seria avaliar diferentes técnicas de conservação dos alimentos, considerando as vantagens da saúde humana e ambiental e sua relevância histórica e cultural. Outra habilidade, também no 6º ano, utilizar conhecimento científico para identificar maneiras de monitorar e minimizar impactos humanos no ambiente, quanto à produção de alimentos, ao uso de agrotóxico e ao descarte dos resíduos alimentares. Então, são essas 3 que têm alguma coisa presente de segurança alimentar e de agroecologia, por mais que elas não estejam explicitamente dizendo sobre isso,
mas é isso que tem no currículo. Sendo a horta uma coisa que tem essa possibilidade de trabalhar esses conceitos de agroecologia, segurança alimentar, o currículo também deveria ter um pouquinho disso, né? Agora, perguntando, e os professores, eles estão preparados para trabalhar sobre esses conceitos de segurança alimentar, agroecologia? No que diz respeito às hortas, a mesma lei que eu mostrei, municipal, que diz sobre os alimentos serem agroecológicos ou de agricultura familiar ou orgânicos, traz essa ideia desse curso, que são as hortas pedagógicas, nas escolas mais orgânicas, que é um curso de formação para as escolas municipais, que durou 25 horas, ele aconteceu assim que foi sancionada a lei, e o objetivo dela era formar, trazer uma ideia de como cuidar das hortas e como utilizar elas. E no final tinha um engenheiro agrônomo, ou do CODAI, ou da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, de São Paulo, que entregava um plano de trabalho para os professores ou para os educadores presentes, a direção e tal, de como trabalhar, como implementar a horta, como ter a horta na escola e como trabalhar ela. E depois disso não houve acompanhamento. Foi basicamente isso. Beleza. Eu coloquei aqui como está no currículo, algumas leis, como encontraria essas leis. Eu espero que tenha surgido algumas questões na mente de vocês para a gente discutir. Eu bolei algumas aqui, que basicamente da minha mente, que eu pensei que seria legal falar. Não necessariamente a gente tem que seguir elas, mas é um norte aí para a gente ter. Uma questão dado disso que a gente viu, como na prática as hortas podem ser usadas para promover segurança alimentar, ou ensino de agroecologia, ou ensino ecológico, considerando culturas locais, coisas do tipo. E por que ensinar sobre a ecologia e segurança alimentar? A gente está falando sobre isso, mas por que a gente tem que ensinar sobre isso? E por que tem que ter segurança alimentar nas escolas? É uma coisa também a gente pensar e discutir. As medidas do governo são satisfatórias nesse sentido? O que poderia mudar? Os currículos contemplam esse tipo de educação? Como poderia ser diferente? E como esse tema está presente na vida de vocês? Conte a experiência de vocês para a gente, que também isso é bem agregador no debate. Basicamente é isso, eu vou deixar esse slide aberto aqui, para vocês darem uma pensada. E agora é o momento que vocês podem mandar o nome de vocês no chat aí, que a gente vai começar a chamar. Beleza? Vamos dar uns 2 minutinhos aí para pensar. Henrique ou Silas, quem que vai controlar as falas? Eu acho que é o Henrique, né? Sou eu. Beleza. O Henrique chama aí quando vocês estiverem prontos. Valeu, pessoal. E para quem entrou, algumas pessoas acho que entraram depois que eu expliquei como funciona a inscrição. É só colocar o nome no chat que a gente chama. Beleza? Bom, gente, o Kaique comentou, eu sou o Henrique, eu vou estar aqui organizando as falas, tudo bem? Como a gente já tem 3 inscritos, acho que a gente pode começar. Eu passo a palavra agora para o Luca. Bom, queria comentar sobre essa questão da farinata, né, porque apareceu num evento que a gente organizou, um outro evento que a gente organizou no Parque Centec, que foi uma live com o tema Agricultura Urbana Sustentável e Alimentação Saudável, né, e foi abordado esses aspectos para além dos nutrientes, né, que a comida tem, né, e a importância da comida ter cor, ter cheiro, ter outras nuances, assim, né, ter sabor, claro, né, e como todos esses aspectos, para além dos nutrientes, eles são fundamentais aí na alimentação, na nossa alimentação, né, e principalmente quem está em idade escolar, né, e também só comentar, estou fazendo um curso também sobre essas hortas pedagógicas, né, e acho que uma coisa que é um consenso, assim, do pessoal que está fazendo esse curso,
é o quanto esse tema a questão de você usar uma horta composteira no ambiente escolar, é uma atividade que consegue engajar os estudantes muito fácil, assim, né? Porque você tem uma gama muito, muito ampla, assim, de conteúdos que você pode abordar e você sai da sala um pouco, né? Você tem um contato um pouco mais prático com os conteúdos que você trabalha dentro da sala de aula. É isso. Eu vou passar a palavra agora para o Espiga. E aí, boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí o Daleste e o Kaique por me chamar aí para ajudar a compor aí a apresentação da conversa. Eu vou falar aqui um pouco, porque eu tô achando que a minha internet vai acabar e eu não vou ter que sair da reunião, mas acho que esse tema é muito importante. Acho que ele é mais importante na questão assim de segurança alimentar, no caso da cidade de São Paulo, porque a gente sabe que muitos alunos dependem muito dessa merenda. Inclusive, essa época de pandemia aí foi meio polêmico, se os alunos iam receber ou não alguma, alguma comida que equivalesse ao que eles comem na escola. Se eu não me engano, teve algum tipo de projeto que tentou suprir isso, eu não tenho informações se deu certo ou não, mas eu tive uma experiência de trabalhar um ano no CEL Irapuru, na MF César Arruda, inclusive o Kiyoshi dá aula, depois ele pode falar melhor sobre a experiência. E era bem claro que os alunos dependiam 100% da merenda escolar como sua segurança alimentar. E foi interessante porque a escola tinha uma horta e a escola tinha um projeto de plantar árvores na escola. E a gente conseguiu fazer umas coisas legais assim, mas não teve investimento nenhum, quase. Tem o Mais Educação que paga umas horas para que paga em horas para o professor tocar algum tipo de projeto, mas ele não dá verba para o projeto em si, ele só paga as horas do professor. Então, os professores tocavam tanto projeto de horta lá quanto de plantio de árvores, tinham que deslocar materiais de lugares longe da cidade para conseguir fazer alguma coisa. Era bem difícil porque o solo lá era muito ruim e não tinha muitas informações técnicas, não tinha nenhum acompanhamento. Então essa acho que é um quadro bem comum na realidade das escolas públicas quando se fala em horta de escola e projetos assim que envolvem meio ambiente. Mas isso que o Luca falou é real, é muito bom fazer esse tipo de trabalho. Se tiver oportunidade, as crianças adoram, gostam de aprender, tem vários jeitos de ensinar ciências ou alguma outra coisa fora da sala de aula que fica bem mais saudável. E, mas é isso. Acho que a dificuldade maior em si era o investimento nos projetos e também uma questão de formação dos professores e manejo da horta ficava muito restrito, assim. Mas é isso. Fiz essa fala mais para dar início à discussão aí, e é isso. Legal. Eu passo a palavra agora para o Peralta. Aí, dá para me ouvir, gente? Bom, gente, eu sou o Peralta aí, eu sou Kiyoshi. Como o Espiga falou, eu estou dando aula como professor de ciências na rede municipal, lá na MF Uirapuru.
eu queria trazer 3 pontos aqui para a gente começar a discutir. Primeiro, esse ponto aí, que o Spiga já começou a falar, que a escola municipal na cidade de São Paulo, ela é um ponto do poder público, assim, capilarizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe o poder público, mas ele não chega exatamente em toda a periferia, dentro dos bairros. Mas a escola municipal chega. Então, você vai andando pela cidade de São Paulo, cada ruela, cada viela, vai ter uma escola municipal ali. Então, às vezes, a escola municipal funciona como esse provedor de serviços públicos. Então, por exemplo, na pandemia, teve o cartão merenda, que aí é um cartãozinho lá que o pessoal pegava, teve a escola que distribuía a cesta básica. Então, a minha coordenadora pedagógica não estava coordenando os professores, estava entregando cesta básica. Então, acaba tendo essa função dupla aí. E como o Spiga falou, às vezes, para muitas famílias é a refeição mais certa que aquela criança vai ter. A refeição mais certa do dia é a merenda. Então, essa merenda precisa ser boa, precisa ser nutricionalmente ok, né? Um outro ponto que eu queria trazer é que além de a gente ofertar comida para o moleque, a gente precisa cuidar que ele queira comer aquilo, né? Então, acontece muito tem a merenda lá, aí tem verdura, o menino não come. Tem brócolis, joga fora, né? Tem fruta, tem laranja, vira guerra de laranja. Como é que é isso? A gente tem que pensar que 2020 a gente está aí com uma geração de molecada que perdeu a cultura alimentar. Então não quer mais comer verdura, não quer mais comer comida de verdade, só quer comer ultraprocessado. E eu acho que sim, é papel da escola a gente pesar nessa coisa da cultura alimentar. E eu acho que eu dou aula de horta, né? Eu recebo lá mais educação, recebo uma verba para ficar depois do horário dando aula de horta. Eu acho que cultura alimentar é o principal. Se o meu moleque sai da minha aula de horta querendo comer alface, querendo comer um negócio que ele plantou, eu acho que tá feito aí o objetivo. O último ponto é que eu vou jogar, que é mais complexo para a gente discutir, é o que limita a gente. Por que não é todo mundo que faz aula de horta? Por que as aulas de horta não dá certo? Inclusive, a Ded aí tá inscrita, ela vai poder comentar isso melhor. Mas assim, eu não acho fácil. Eu consigo dar aula de horta porque eu não tenho filho, porque eu tenho um tempo livre para preparar essas coisas. E eu tenho muito cabelo branco para arrancar ainda, né? Mas não é simples não. Por que não é simples? Passa a palavra. Certo, agora eu passo a palavra para o Silas. Silas? Desculpa, me distraí. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, né? Não, era a minha pergunta, minha intervenção é uma pergunta, porque a gente está falando. Vocês estão me ouvindo? É que eu estou ouvindo vocês cortado. Não sei se. Estamos te ouvindo, mas tem um som de fundo. Um som de fundo. Ah, deve ser o vizinho tocando saxofone. Não, mas tá tudo bem, tá dando para entender. Não. Tá. Eu ia perguntar, a gente está falando de segurança alimentar, e aí penso em segurança e penso em riscos, assim. Quais riscos a segurança alimentar previne ou tenta evitar? Essa é a pergunta que está na minha cabeça. Certo, eu passo a palavra para a Ded agora. Oi, gente. Eu sou a Ded. Eu queria complementar um pouco uma coisa que o Luca falou sobre a live que a gente fez, né, com a Jennifer e o André Piazzotti, e que também tem muito a ver com o que o Peralta falou,
que é o fato de que as empresas, assim, de alimentos, né, alimentos ultraprocessados e tudo mais, eles têm a capacidade de produzir alimentos nutricionalmente mais ricos do que alimentos naturais. Então, a nossa crítica no âmbito da segurança alimentar não pode vir focado só no nutriente, porque, conforme o Luca falou, o ato de comer vai muito mais do que, vai muito além do que o ato de ingerir nutrientes, né? Então, a comida tem uma história, né? A comida veio de algum lugar. A nossa história está diretamente, tanto evolutiva quanto a nossa história familiar, né? Enfim, de gerações, está associada à comida, né? Então, a gente tem lembranças afetivas de comidas que a gente comia quando era criança, de comidas que nossas avós faziam, de comidas, enfim, dos nossos ancestrais, né? Para quem tem algumas determinadas ascendências, etc. Então, esse debate, né, não pode ser um debate do nutricionismo, né, apenas assim, no termos de nutrientes, mas também de toda a relação com a comida. Isso tem muito a ver com o que o Peralta falou, né, de que as crianças e até adultos, enfim, não têm mais o prazer de comer alimentos que são naturais, alimentos que não são, enfim, ricos em sódio e gordura, etc. Então, a horta vem com essa possibilidade de resgatar histórias, né? Então, a horta escolar também tem esse potencial de envolver não só os alunos, mas também algum funcionário, de repente, pessoas do entorno, e de resgatar histórias de pessoas que tinham uma relação com a terra que é muito diferente da que a gente vem cultivando, além de ressignificar a relação do aluno com o alimento, né? Então, você plantar uma coisa e ver aquilo crescer, e ver aquilo tomar cor e tomar forma e mudar, e, enfim, ver todo o seu esforço se transformando em uma outra forma de vida, né? Isso realmente traz mais o gosto do aluno pelo alimento. Mas é claro, né, como o Peralta falou, isso não é simples, né, isso não é nem um pouco fácil. Eu vou comentar brevemente aqui, né, os meninos, o Chico, o Dalai e o LG estão aqui também, mas a gente fez uma pesquisa com hortas escolares no Butantã e a gente encontrou que realmente existe muita falta de pessoal para lidar com a horta, geralmente a responsabilidade de manejo da horta fica para uma pessoa que gosta e faz isso porque gosta mesmo e fica sobrecarregada e não tem recurso financeiro para isso também, fora, enfim, todos os problemas ambientais também do solo, em férias, o projeto desanda, enfim. E isso é um pouco das dificuldades que a gente encontrou. Além de muitos dos professores não saberem associar o uso da horta, em termos de manter a horta, assim, da manutenção da horta, com conteúdos didáticos e pedagógicos, né? Então, para eles, levar o aluno para a horta, às vezes, vai ser uma perda de tempo, entre aspas, porque ele tem ali um monte de conteúdo que ele tem que cumprir, de conteúdo curricular, e ele não consegue juntar as duas coisas, né? O que é realmente muito difícil. Então, o que a gente aponta muito, né, nos nossos resultados é essa necessidade para a formação voltada para o uso didático da horta, muitas vezes para o cultivo da horta em vasos, seja a horta vertical ou não, mas assim, para contornar problemas de qualidade do solo e tentar integrar o projeto da horta com o máximo de disciplinas possível, né? Então, essa colaboração é importante entre os professores e, de repente, atrair os pais também para o manejo, para a manutenção da horta, atrair o pessoal que mora ali perto para ajudar a manter a horta em períodos de férias, etc. Enfim, algumas das recomendações que a gente traz. Também não quero me estender muito aqui, se algum dos meninos quiser complementar. E é isso, gente. Valeu.
Muito legal. Eu passo a palavra agora para o Kaique. O que eu tenho para falar tem muito a ver com um pouco que a Ded falou aí de você ter normalmente nas escolas uma pessoa responsável pela horta, né, e tal. Eu acho que isso vem de encontro, claro, com essa ideia de que as pessoas não estão sendo formadas para lidar com a horta e usar elas pedagogicamente, né. E isso eu acho que é um problema bem grande e não tem muito contornação de como resolver isso pela medida do Estado. Porque, como eu estava mostrando no slide, eu estava na pesquisa que eu fiz para fazer essa apresentaçãozinha, teve um trabalho que ele falava que mais da metade das hortas, que é o único acompanhamento que tem das hortas das escolas pelo município, é um formulário que eles preenchem de ano em ano. E uma pesquisa viu esses formulários e eles perceberam que no próximo ano seguinte, assim, da implementação das hortas, mais da metade das hortas já estavam inativas, ou nem começaram a ser ativadas. Então, elas não duravam um ano a horta. Não tinham uma manutenção, não tinha um preparo de um pessoal para cuidar da horta, um envolvimento da escola com a horta, do entorno com a horta. Tem essa coisa também que a Ded falou, de você trazer a cultura alimentar das pessoas, uma ancestralidade do alimento. As pessoas têm cultura e faz parte da cultura delas também o que elas comem. E maneiras que elas produzem esse alimento também faz parte da cultura. Então, o envolvimento da comunidade é importante para isso, só que não há e não tem engajamento, né, do entorno para com a horta. E outra coisa é que me incomodou bastante também enquanto estava preparando essa apresentaçãozinha, era que dificilmente eu encontrava informações sobre projetos de horta que não fosse relacionados com essa lei municipal e que estejam fixos por parte do governo ou por parte do poder público. Normalmente o que eu achava era projetos privados de empresas que faziam esses projetos, normalmente era Viver Escola que tinha. Eu acho bem legal assim até, mas acho que encontra um problema aí que está terceirizando o trabalho, envolvendo outras pessoas que não estão necessariamente envolvidas com a comunidade escolar. Eu achei projetos bastante legais até, só que tem isso, né? Essas pessoas não faz parte da comunidade escolar, que não é um problema tão grande, e o governo está meio que se abdicando disso. Isso não é uma coisa generalizada, é um projeto que vai abarcar todas as escolas do município, por exemplo. Normalmente o que eu vi era projeto de escola, projeto de Viver Escola e uma determinada escola. Então isso era bem pouco, né, em relação ao que a gente tem de escola no município. E eu queria lembrar a pergunta que o Silas fez, tinha alguma coisa a ver com os problemas sanados pela segurança alimentar. Acho que era isso. E para não deixar isso no ar. Pelo que eu sei, assim, que não é muito, o que tem muito a ver com segurança alimentar é uma coisa, é você poder comer e poder comer com qualidade. Então, qualidade envolve, por exemplo, não comer veneno, agrotóxico, por exemplo. Você precaver que as pessoas se alimentem de veneno é uma coisa que você está garantindo segurança alimentar para elas. Isso previne muita coisa de doença. Outra coisa é você garantir que ela vai se alimentar corretamente, ou seja, ela vai ter alimentação presente na vida dela, que tem a ver com essa coisa de segurança alimentar por ter o alimento também, né? Isso é meio básico, assim, né, da segurança alimentar. Tem muita coisa envolvida, pelo que eu já ouvi, mas eu não sei se eu tenho a capacidade de te explicar mais a fundo do que isso. E é basicamente isso, assim, que eu queria falar. Pode passar a fala próxima. Perfeito. Então eu passo a palavra para o Luca. Eu coloquei no chat aí o link do pessoal aí do grupo Hortas na Web, né? Que teve até uma outra live que eles participaram com mais tempo, assim, de fala. Então tem um material bem extenso que está disponível aí nesse link, né? Se alguém depois de vocês quiser promover aí, acho que é interessante. Bom, uma coisa também que eu lembrei dessa discussão que a gente tinha feito, né, sobre a segurança alimentar, né, foi abordado uma questão que, quando foi abordada,
não me veio muito, não fez muito sentido, assim, né? Pareceu uma coisa de muito tempo atrás. Mas aí, pensando melhor, eu consegui enxergar isso no dia a dia, assim, até mais atualmente, que é a questão da propaganda que essas empresas que produzem esses ultraprocessados, o poder de propaganda que eles têm, né? Então, foi resgatado que no comecinho, né, que não teve uma aceitação tão fácil, né, desses de salgadinho, né, porque para quem que está acostumado com comida, com comida de verdade, assim, acaba sendo um hábito adquirido, né, você se acostumar a comer salgadinho, essas coisas. E eles investiram pesado, assim, na propaganda e tendo um efeito, assim, como de status social, assim, diferenciado. Você você tinha um lugar na sociedade porque você conseguia consumir o Cheetos ou qualquer outra marca, né? E essa ideia me pareceu um pouco demais, assim, né? Mas pensando bem, a gente está bombardeado por essas propagandas, né? E eu trabalhei um tempo como promotor de vendas, né, em supermercado, que era basicamente reposição de mercadoria em prateleira, né? E aquele setor, né, antes de você passar no caixa, né, que a gente chama de frente de caixa, era um setor que tinha uma briga muito forte de contratos, ou de empresa para vender chiclete, ou era chiclete, bala, salgadinho, pacote de salgadinho, chocolate, né, aquelas barras de chocolate com amendoim, com caramelo e tal. Enfim, só alimentos ultraprocessados, né? E num local que é muito estratégico de venda, né? Porque é a hora que a pessoa já fez a compra, comprou o que precisava, né? E mais outras coisas que acabaram sendo empurradas para ela, né? E aí tem até aquela... não é tão raro você ver uma criança que está acompanhando os pais, e aí na hora de passar na frente do caixa, pede para comprar um salgadinho, um chocolate, né? Então, digamos assim, um desafio a mais aí, porque tem o interesse esses grandes monopólios aí, eles têm esse respaldo econômico muito forte, né? E é isso, eu ia falar de outras coisas, mas me inscrevo depois. Certo. Agora eu passo a palavra para o Peralta. Voltei. Eu tô vendo aqui, né, quem está participando é basicamente o pessoal que está na universidade, né, ou acabou de sair. Eu acho que assim, em educação a gente tem um problema, né, a gente tem umas demandas aí que é difícil mesmo, e acho que a universidade tem um papel aí de ajudar. E eu acho que não é trivial, assim, onde que isso precisa chegar, qual que é a ajuda exatamente. Na escola municipal e na escola estadual, existe um negócio assim, né? As coisas precisam ter viabilidade. Então, a proposta didática, uma ajuda, então vem um projeto da universidade e tal. A gente quer ajudar, vem um projeto de extensão, vamos ajudar a escola, o professor. Mas acho que precisa ser tudo viável. Precisa ter viabilidade. Em que sentido eu falo isso? O professor, ele enfrenta um problema aí que é o ensino massificado. Como assim, né? Então, a escola hoje é depósito de criança, infelizmente. Então, você vai entrar numa sala, tem 35 alunos, 37 alunos, não dá para trabalhar muito bem nisso aí. E a gente é pago para ficar com aquela turma, né? Então, por exemplo, ano passado, eu era professor substituto. Eu era pago para ficar ali 45 minutos com o moleque, porque o professor faltou. E é isso, filho, né? Então, se a proposta vai ser boa ou não, o que conta é se eu fiquei com aqueles 45 minutos com aquela turma e se ninguém se matou, se não deu nenhum problema.
Então você tem que pensar as propostas didáticas na horta, na cozinha da escola, pensando na viabilidade. Então, como é que eu vou levar os meus alunos numa horta, levar 30, 32, 35 alunos, e ninguém vai se ferir, ninguém vai ferir o outro, e ninguém vai fugir e fazer o sei que lá na escola. Esse é o problema, essa é a questão, né? A gente precisa dar uns passos atrás e pensar qual que vai ser a minha proposta didática, a minha atividade que eu vou levar lá na MF, ajudar o professor, que vai dar essa viabilidade. Então, qual que vai ser o material didático? Tem que ser um material didático que, de algum jeito ali, prenda aqueles 35 moleque, né, concentrado ali. E aí, chantagem pedagógica, sei lá, vai ser uma atividade, vale nota. Esse tipo de subterfúgio que a gente acaba usando. Mas tem que pensar nessa viabilidade, senão não adianta. A Ded falou, né, que no livro aí que eles publicaram, realmente o resultado saiu, que falta formação dos professores, né? Mas não é só saber plantar. Pô, eu cheguei na escola e eu acho que eu sei fazer um canteiro, eu sei plantar uma couve, sabe? Mas mesmo assim eu não conseguia levar minha molecada na horta. O que faltou? Faltou eu saber essa viabilidade. Tipo, o que eu preciso fazer exatamente, né? Como que eu vou amarrar minha proposta pedagógica para dar certo? Porque teve várias vezes que eu falei, não, eu vou levar eles lá, vamos ver umas punks, catar umas plantas, deu tudo errado. Né? Tive que expulsar minha molecada da horta porque o moleque tacou tijolo no telhado do vizinho. E aí, né? O que adiantou estudar 6 anos numa universidade? O que adiantou eu saber fazer um canteiro e plantar couve, né? Você precisa saber essas táticas aí. Ter essa malandragem. É isso. Passo a palavra. Certo, agora eu passo a palavra para Ike. LG. Oi, gente. Ai, Ixi, desculpa, desculpa, ele já é meio confuso no minúsculo, né? desculpa. Não, sem problema. Nossa, até é difícil fazer qualquer comentário depois dessa fala do Peralta, porque eu acho que foi na lata, assim. Mas eu queria colocar uma coisinha ou outra, talvez, em diálogo, né? Pensando sobre viabilidade, pensando sobre interesses, mas também pensando sobre responsabilidades, né? Diante desse contexto que a gente vive, né? E que é muito curioso, porque me parece que talvez num senso amplo, pautas ambientais tendem a ganhar projeção, em específico pautas de educação ambiental, né? Tudo é educação ambiental, né? Para reciclar o lixo tem que ser educação ambiental, para, enfim, articular uma ação de protagonismo juvenil também é educação ambiental, para falar o que você faz na escola também é educação ambiental. Tem muita coisa que acaba passando, mas eu queria dizer que acho que existe mais um contexto ainda que é de superar essa fragmentação, né? De estar cada um num canto falando sobre a mesma coisa. Eu queria tentar sugerir aqui algumas responsabilidades, né? Primeiro para a universidade, né? Eu acho que eu queria trazer um ponto sobre os estágios obrigatórios, né? Que queira ou não é uma mão de obra qualificada ali e que poderia, por exemplo, buscar desenvolver, né? E publicar também atividades, sequências didáticas viáveis, né? Como disse o Peralta, né? Que sejam transdisciplinares, né? Que usem esses espaços da horta, né? E que, enfim, possam levar mais professores, não só o professor de ciências, para esses espaços, né? A gente tem estágio com alunos de todas as licenciaturas imagináveis, né? Lá na Faculdade de Educação da USP. Então é uma possibilidade interessante, a gente precisa ser criativo para fazer isso rolar. Né? Uma outra parada ainda sobre os estágios obrigatórios é que, assim como a hora está nas escolas, né? Não dá para a gente parar a cada 6 meses ou a cada ano. Né? Então a gente precisa buscar ter alguma continuidade, né? A minha experiência com o estágio obrigatório é que basicamente todos os estágios obrigatórios eu fiz com o mesmo grupo, né? Eu acho que isso trouxe alguns produtos interessantes, né? Ainda pensando mais uma responsabilidade que poderia ser da universidade para viabilizar tudo isso, seria assumir, por exemplo, estudos técnicos da qualidade ambiental do solo, né? Daquelas escolas, por exemplo, você vai poder plantar, ou se puder plantar, vai poder comer, ou não, aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa mais para a recuperação, né? Também isso poderia ser uma responsabilidade da universidade,
ou de outros institutos de pesquisa, né? É um pouco difícil falar nas escolas, porque é realmente tudo muito complexo, né? Mas a gente teve uma oportunidade de ver iniciativas interessantes, né? Por exemplo, professores que acabavam usando os momentos de manutenção da horta como uma atividade pedagógica, né? Então, por que que você precisa colocar algum composto, né? Ou, enfim, por que que você precisa fazer algum manejo mais ativo, né? Tudo isso como possibilidades pedagógicas também. Mas eu não queria me estender em responsabilizar a escola por mais isso, né? Então, eu queria comentar sobre responsabilidades na política, né? E aí eu tenho uma leitura de que a gente precisa de ações que sejam mais integradas numa localidade, né? Fortalecer diretorias de ensino, fortalecer subprefeituras, né? A participação nesses espaços, né? Eu acho que é muito interessante a fala do Peralta sobre ter uma capilaridade do poder público nas periferias e aí trazendo as escolas, né? Mas, enfim, aqui e ali também tem outros espaços, né? Que poderiam trazer essas possibilidades. Por que que eu estou falando isso? Né? Pensando em praças, pensando em parques, pensando em unidades básicas de saúde, né? Claro que dentro das possibilidades de cada localidade, eu não estou falando que em todo lugar vai ser isso ou que vai ter qualquer uma desses aparatos, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa de intersetorialidade, né? A gente precisa articular, por exemplo, na unidade básica de saúde, todo mundo tem interesse em plantas medicinais, né? Por exemplo, no plano diretor, né, que foi aprovado, tem uma diretriz de revisão da Lei de Ocupação e Uso do Solo que incentiva as escolas e as unidades básicas de saúde de ocuparem um espaço de até, se não me engano, 150 metros da sede do aparato, né? Isso é uma responsabilidade política por uma ação integrada em relação àquele local, né? Ainda no âmbito da política, né, para ontem, uma valorização da carreira docente. Não tem como você se preocupar em bolar atividade e ao mesmo tempo não saber se você vai ter aposentadoria ou não, né? Se vai ter férias ou não, ou como é que, enfim, isso vai acontecer. Isso é absurdo, né? E aí, da mesma forma, a infraestrutura escolar adequada, né? Só para fechar, a infraestrutura escolar, eu digo na universidade, inclusive, que é muito difícil fazer estágio obrigatório sem uma remuneração, né? Eu acho que eu estou falando tudo isso, mas eu só queria fechar que, nesse momento, eu acho que a gente precisa desse tipo de articulação horizontal, como a gente pode ter nesse espaço aqui, e aí parabenizar a organização por a gente trocar esse tipo de ideia, né, que, novamente, a gente sabe que o contexto não está fácil e depende da gente pegar e botar o nosso suor para fazer o negócio acontecer. Então, agradeço a organização aí por mais esse espaço excelente. Obrigado e encerro a fala. Certo, muito legal essa sala. Eu passo a palavra agora para o Dalai. Oi, gente. Vocês estão conseguindo me ver aí? Uhum. Não, eu só queria também, acho que fazer uma contribuição pontual, assim, tipo, algumas coisas, a maior parte das coisas que eu acho que eu poderia contribuir já foram ditas aí, mas tem várias questões, assim, associadas a isso, né? Você tem a situação do professor na escola, a situação profissional do professor, e a própria visão da escola, né? Assim, a gente, ao longo da produção desse livro, do estudo que a gente fez, a gente viu várias situações diferentes, né? Mas algumas coisas eram muito comuns. A primeira, uma delas era que, para muitos diretores, para muitos profissionais que já estão há muito tempo na área da educação, tem uma visão um pouco mais tradicional, talvez, disso, existe, inclusive, um certo tabu contra, né? Um estigma contra tirar os alunos da sala de aula, né? Assim, a gente teve contato com professores que foram realmente repreendidos por tirar os alunos de dentro da sala de aula, por usar um espaço aberto da escola, justamente porque realmente, a partir do momento que você tem uma escola que os alunos não têm o hábito de sair da sala de aula para fazer alguma atividade, né, em horário de aula, eles não vão saber se comportar, né? É isso, assim, se a criança não é normal para ela sair, se ver num ambiente externo na escola, ela vai aproveitar aquilo ao máximo, né? Tipo, vai ficar mais excitada, né? As crianças ficam mais excitadas. E aí isso gera problemas e que vai servir como argumento para a diretoria querer punir essa ação, enfim, vira esse ciclo vicioso. Outra questão era esse lance dos professores, por mais que o
um professor saiba plantar, saiba fazer uma horta, e saiba enfim, tenha planos, né, tenha experiência com a turma, um professor sozinho não consegue, né, fazer esse tipo de projeto. Então, o que a gente percebeu no estudo foi que as escolas em que os projetos eram encabeçados ou praticamente completamente tocados por um professor, essas hortas estavam já para acabar. Assim. Se o professor saísse da escola, também acabava o projeto. Enquanto que, por exemplo, em EMEIs, né, em que você não tem tanta divisão por disciplina, e que os professores têm mais tendência a elaborar projetos didáticos, pedagógicos juntos na escola, você aumenta infinitamente, né, a chance daquele projeto ter sucesso, e você acaba também fugindo da história do tipo, se a escola vai ter horta, quem vai ter o professor que vai tocar é o professor de biologia, ou o professor de ciências, né? Tipo, não, a gente teve contato com o professor de gramática, que era o professor que tocava a horta e tocava atividades e dava, inclusive, gramática na horta, né? Assim, ou professores de informática, de inglês, enfim. Eu acho que, assim, a gente a ciência em geral, a academia em geral, ainda também mal começou a arranhar a superfície do potencial que tem didático numa horta pedagógica, e que, inclusive, não só educativo, mas social, político. Assim, o André Biasotti, né, o pesquisador que a gente conversou, ele trabalha justamente com essa questão de que hortas comunitárias, né, no caso, são centros de articulação política e realmente de formação política, né? As pessoas conhecem os vizinhos, elas compartilham um espaço, elas têm um treinamento em pensar na comunidade, né? no entorno. E uma escola tem todo esse potencial, não só o potencial, mas, de certa forma, até o dever, ou a vontade de se apropriar de espaços próximos, né? Para fora da escola, né? De um terreno, de uma praça. A gente tem também exemplos ali no Butantã de muito sucesso, de se apropriar, inclusive, de parques, né? Escolas que tocaram formação de parque, para usar esses terrenos para articular a comunidade. E aí você articula os pais dos alunos, você articula os vizinhos, com isso você consegue até diminuir vandalismo na escola, que também acontece, né? A depredação, porque as pessoas criam um senso de propriedade daquilo que está servindo a elas, mas que até então elas não sabiam, né? Então, acho que, bom, talvez eu pense em outras coisas para falar, mas acho que eu vou encerrar por aqui, por agora. Certo, muito legal. O Spiga se inscreveu, mas eu acho que ele passou a vez dele para Ariel, certo? Acho que foi, Correto. hein? Isso. Então eu passo a palavra para Ariel. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu queria falar que é muito da hora ver algumas pessoas aqui, que faz tempo que eu não vejo, conhecer outras pessoas falando desse assunto. E aí eu fico pensando assim, né, tipo, eu vejo algumas problemáticas, não só nessa questão, assim, dentro das escolas, principalmente as escolas públicas, né, e principalmente Peralta, que eu acho que daqui o que eu conheço que tem mais experiência como professor, eu não tenho tanta experiência nessa realidade, assim, mas aí eu fico pensando aqui que, tipo, dado esse contexto real da escola, principalmente nas escolas públicas, e pensando que aqui a gente acha importante falar sobre segurança alimentar, sobre alimentação, sobre a produção de alimento, o que a gente pode fazer, sabe, de acordo com essa realidade? Como será que a gente pode buscar alternativas e soluções para falar desse assunto? Aí eu queria saber se vocês acham que se a gente tivesse um espaço de formação que a gente conseguisse contextualizar mais os conteúdos do currículo escolar, sabe? Eu vejo, pelo menos na biologia, mas em outras ciências, tanto natural como social, eu acho que tem alguns assuntos, alguns conceitos, alguns conteúdos do próprio currículo que tem muito potencial para a gente conseguir trazer a questão da alimentação. Eu acho que o problema é como que a gente faz isso, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade também, mas aí eu queria saber se essa parte mais autônoma do professor trazer esse conteúdo dentro da sala de aula para depois talvez sair, sabe, e ir para a horta,
Não sei, aí eu fico pensando se vocês achariam eficaz isso, se vocês acham que isso é um meio, porque é meio que isso, eu fico um pouco aflita de saber, tá, mas o que que a gente pode fazer, sabe? Se a gente está nesse contexto real que não é tão otimista, e aí, como que a gente vai falar desse assunto, como a gente traz para dentro da sala de aula e para os alunos? Acho que é mais ou menos isso. Legal. Eu passo a palavra agora para o Espiga. Então, o que eu queria falar é que, assim como alguém falou aí que o professor não tem reconhecimento nenhum, eu acho que o governo do estado e o governo municipal capitalista, ele também não tem reconhecimento nenhum, além do professor, do agricultor familiar, que tanto o professor quanto o agricultor familiar não está tendo incentivo nenhum, e isso faz com que a relação entre a cidade e o campo não se estabeleça de forma mínima, assim. Então, muitas vezes tem aí, por exemplo, professor de geografia, de gramática, tentando fazer horta, fazendo alguma coisa assim, tentando melhorar, mas as pessoas não têm contato nenhum com o conhecimento da agricultura e da onde vem o alimento, e muito menos o aluno, como que se produz. Então, acho que essa questão do PNAE de prover fomento da segurança alimentar na escola para merenda de agricultura familiar orgânica, que é de 2015 do governo Haddad, isso sim é uma política que integra o campo e a cidade, integra o alimento com a criança, não defendendo o governo do PT, tem várias críticas, não vou entrar nisso agora, mas acho que são esse tipo de política, que daí já não pode da discussão do que a Ariel colocou, de fazer as coisas de forma autônoma, né? Seria mais em relação a buscar políticas públicas do Estado mesmo e do município, mas acho que não tem como esperar muito desses governos, mas esse seria o mínimo, e nem isso a gente está tendo, né? Então, não sei, se tivesse algum jeito de trazer um agricultor para a escola, ajudar em alguma coisa. É muito difícil, né, para o professor que está super ocupado, não ganha bem, tem a família, para conseguir fazer alguma coisa dessa. Mas eu acho que isso é muito reflexo, assim, dessa desconexão entre o campo e a cidade de São Paulo, assim. É isso. Certo, passo a palavra agora ao Kaique. Eu quero fazer uma fala tem conversa com o que a Ariel falou, de como trazer para dentro da sala de aula essas questões de segurança alimentar, de cultura alimentar, e invocar aqui a ideia do currículo, né? Que o currículo ele tende a refletir o que acontece na sala de aula. No momento eu estou analisando umas coisas do currículo, pelo menos de ciências, e como eu mostrei para vocês, no currículo de ciências, tem muita pouca coisa falando sobre, claramente sobre segurança alimentar, cultivo, produção de alimento, e isso do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano, não é só do 6º ano como eu mostrei o 6º ano justamente porque é o único momento que aparece. E isso se reflete na escola, por exemplo, quando você vê na horta, quem está cuidando da horta, que é um professor só. Ele pode ser geralmente professor de ciências, tem mais envolvimento com isso. Um exemplo aqui é o próprio Peralta, né, que ele é professor de ciências e é o que cuida da horta. E é um trabalho normalmente de poucas pessoas, às vezes até uma pessoa que toca o projeto, que a Ded falou, e isso causa alguns problemas que você deixa a horta com poucos usos, né? Você não pensa em como usar aquele meio, nem na própria horta, nem trazer isso para a sala de aula de outro jeito, porque ele fica limitado, pelo menos no currículo, a um ano da vida daquele aluno, que vai durar, no final das contas, todas aquelas habilidades que eu mostrei, ele vai se agregar numa sequência didática, que dura 4 aulas, 5 aulas no máximo. Então ele vai ver muito pouco tempo aquilo, ele vai ter muito pouco contato. Eu não sei como é em outros currículos, sabe, por exemplo, da geografia. Eu acredito que na geografia
tem uma potencialidade de ter outras coisas a ver um pouco com o que o Espiga falou, de produção do alimento, da onde vem o alimento, contato claro com o processo de produção, de cultivo, cultivar, colher e comer o alimento, não só vou no mercado, como pronto. E aí não tem nenhuma relação afetiva com o que você está comendo. Então, eu acredito também ter um problema grande no próprio currículo em relação a isso. Apesar de ter uma defesa aí do projeto de lei municipal que fala um pouco sobre isso tem que ser refletido no currículo. Se você quer que o aluno valorize aquele tipo de alimentação que é mais saudável, que ele valorize pôr a mão na massa e cuidar de uma horta para sentir o cheiro de uma couve, sentir o cheiro de uma alface e falar, eu plantei, eu quero comer. Sabe? Não, acho que vai além de só ter o projeto lá para distribuir para as escolas, porque é orgânico, é mais saudável. Acho que você tem que envolver as pessoas de alguma maneira. Essas pessoas são as crianças, os professores, a comunidade, o entorno, elas têm que estar envolvidas nisso. Senão fica uma coisa unidirecional do governo lá fornecendo, mas que nem o Peralta falou, não adianta lá colocar na merenda alface, se o aluno vai lá pegar a merenda e fala, não gosto de alface, vou tirar. Porque ele não tem essa cultura alimentar de pensar na alface como um alimento mais saudável, um alimento que da origem daquela alface, de onde vem aquela alface também. Não tem essa cultura de pensar sobre isso. E eu acho que isso pode estar, de alguma forma, presente no currículo. Eu acho que isso tem que ser mudado, assim, de estar mais presente. E eu queria saber se alguém sabe como isso está em outros currículos. Acho que a maioria que é da Bill, então não sei se vou ter muita resposta, mas é interessante saber sobre os outros currículos, né? Principalmente geografia, áreas afins aí. E só para ter um paralelo, como alguém fez uma fala, eu esqueci agora nesse momento, que até o professor de gramática estava usando a horta, né, para fins pedagógicos. Então, eu acho que pode ser bastante amplo, não precisa se limitar, por exemplo, como eu falei, a ciências e geografia, que são mais direcionadas a isso. Mas pode ir para outras áreas e ter vários usos e isso ser uma coisa da cultura escolar, né? Isso. Certo. Agora eu passo a palavra ao Peralta. Opa! O pessoal falou muitas coisas interessantes, só vou pontuar algumas. Depois do Gil falar também, foi fantástico. Esse negócio aí da escola, acho que o espaço é um ponto-chave, né? Como o Dalai falou, os alunos não saem da sala de aula. E quando saem, você tá perdido. E, assim, é tudo trancado, tem um monte de tranca e tal, e não é por acaso, né? A escola, ela não é... Assim, um diretor não acorda e fala assim, eu vou transformar essa escola numa máquina de moer gente. Ele vai tomando essas decisões porque vai dando BO, porque vai dando problema e cai nas costas do professor, do diretor. Assim, eu tô fazendo a defesa do diabo, assim, mas... Por quê? Porque eu saí da universidade com essa cabeça de, não, vamos lá, vamos fazer escola diferente, um espaço, todo mundo ocupar, legal. Aí eu me vi ali no meu espaço de trabalho com uma chave na mão, a chave da porta da sala. E eu me via assim, dando aula, mas olhando para a porta. Eu me via mais porteiro do que professor. Então não é à toa que as pessoas botam tranca. Você não compra uma corrente, um cadeado à toa. É porque algum moleque fez alguma bobagem que vai repercutir na diretoria de ensino e você vai rodar depois. Então é complicado. Como superar isso? Aí esse trabalho complexo, né? Precisa ter uma equipe de longo termo, né? Então uma direção que dura mais de 2 anos na escola, que consegue fazer um trabalho. E é difícil, né? Geralmente a direção fica 3 anos e vai embora. Precisa ter um corpo de professores que não quer ir embora daquela escola e continua podendo fazer um trabalho. E aí sim, né? Você consegue tirar as trancas, vai ganhando confiança da comunidade. Outro ponto que o Espiga falou, de, por exemplo, quem é o agricultor? Né? O aluno sabe? As famílias sabem, né? As famílias são ex-agricultoras. Esse que é o negócio. Eu tive a oportunidade boa de levar meus alunos da EJA na horta, o supletivo. E eles são ex-agricultores, né? Então, a minha aluna, por exemplo, ela tem uns 60 anos, né? Ex-aluna. Ela falou, professor, isso aqui é tal coisa, isso aqui é o alecrim rei. Essa mandioca não tá boa, precisa colher já. Me ensinou tudo ali, né?
Então, foi muito louco. E quando você dá a oportunidade de trazer os familiares para a horta, é muito bacana. Queria trazer uma coisa aí, o LG falou da responsabilidade da universidade. Pô, tem muita escola boa, gente. Pelo menos na rede municipal que eu conheço, né? Muito EMEI, EMEI é show. Tem muito trabalho bacana. E tem que ir achando essas escolas, né? Pô, qual escola que nesse momento tá legal? Ah, tal escola. Então vamos lá, mano, propor um trabalho de longo termo. Ficar 2 anos fazendo projeto de extensão com essa escola. É isso que tem que fazer. Claro, que muda a direção, aí a escola ficou ruim. Aí você tira seu projeto e vai para outra escola, né? Mas mapear quais são as escolas bacanas. Chega lá na FEUSP, que eles têm o mapeamento das escolas campo, fala assim, ô FEUSP, quais são as escolas que estão valendo a pena, que estão com uma direção legal nesse exato momento? E vai lá propor projeto. Tem que ser localizado, né? Não adianta a universidade propor uma cartilha para a rede municipal inteira. Acho que tem que ir lá, né? Escolhe o escopo do trabalho, ó. Vou trabalhar como escola durante 2 anos. E vai fundo. E última coisa, curso. Pelo menos na prefeitura, a gente, professor, é estimulado a fazer curso para ganhar ponto para aumentar o salário. Então, assim, é uma lógica, né? Faz o curso, ganha ponto. A Universidade de São Paulo dá cursos, eventualmente, e é bom, né? A gente faz e tal. E esse curso tem que dar ponto. Tem curso da USP que não dá ponto, e a gente não faz, porque não vale a pena você gastar seu tempo. Então tem que ser curso com ponto. Se tiver curso com ponto sobre horta, eu faço. Né? É difícil propor essas coisas, mas é um horizonte aí. Passo a palavra ao Gil, queria falar um negócio que ele esqueceu. Certo, eu passo a palavra agora a Canis. Opa, boa tarde. Primeiro eu queria dizer que eu me sinto muito contemplado por todas as falas, muito agradecido por poder participar dessa chamada. E aí depois eu queria relatar uma experiência pessoal que eu acho que talvez acrescente um pouco na discussão, no sentido de, talvez de contar, não sei quem vai conhecer, assim, essa história toda, mas de apontar para uma porta aberta, um pouco contraditória, mas uma porta aberta para o trabalho com horta, alimentação, agroecologia dentro das escolas, principalmente na rede estadual. Então, atualmente eu estou atuando como professor temporário numa escola estadual aqui da Zona Oeste. E aí, não sei para quem sabe, mas toda a estrutura curricular do Estado está sendo mexida com a história da BNCC, várias questões polêmicas em cima disso, né? Mas esse ano foi implantado um projeto que chama Inova Educação, que ele inclui algumas matérias na base curricular, né, do ensino médio e do ensino fundamental, que também tem várias polêmicas em cima disso, mas acho que é para outra discussão. Mas a experiência pessoal que eu queria relatar era que os alunos, teoricamente, nesse novo projeto, escolhem disciplinas, que são disciplinas eletivas para serem cursadas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E aí é levantado, a partir da opinião dos alunos, quais são as disciplinas que vão ser ministradas para que eles possam escolher. E são 3 ciclos, né? O ciclo inicial do fundamental, o ciclo final e o ensino médio, que vai receber essas disciplinas. E na minha escola, no começo do ano, quando a gente foi levantar essas temáticas para serem trabalhadas, a única temática que perpassou os 3 ciclos, então, que teve no sexto, sétimo, oitavo e nono, primeiro, segundo, terceiro, foi alimentação e saúde. Então, a escola ofereceu, nesse ano atípico, né? Se não tivesse sido a pandemia, teria sido prático, talvez teria sido bem mais legal, mas ofereceu aula de alimentação e saúde do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Aí eu acho que essa é uma porta, falando sobre como que a gente trabalha, né, essas coisas dentro das escolas, é uma porta que está se abrindo, muito controversa, porque tem várias problemáticas, né, ela teoricamente vem no sentido da máquina pública, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem a mão da iniciativa privada lá na atualização desses currículos e tudo mais, mas eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Não sei, senti que era um espaço legal. Obrigado. Sim, muito legal. Agora eu passo a palavra ao Luca. Bom, acho que no sentido um pouco do que o pessoal estava falando, eu acho que uma coisa que eu ainda não tenho essa experiência de implementar um projeto assim em escola, né?
A gente estava planejando para 2021, mas vai depender aí da estabilização aí da situação. Mas pelo que eu tenho pesquisado, assim, parece que um ponto fundamental assim, para a coisa andar, continuar andando sozinha, né? Quando quem bolou o projeto sai, envolver, né, as pessoas no planejamento, desde das conversas iniciais e tal, os trabalhadores da escola, os estudantes, a comunidade em volta da escola, né? Então, acho que quanto mais... bom, isso já o pessoal usa já em vários setores, até no setor industrial, enfim. Quando você se sente parte da coisa, né? Quando você... E fazer parte do planejamento, acho que ajuda muito nisso, né? A você sentir que aquilo lá não foi um acadêmico, um profissional de fora que chegou e você está seguindo uma coisa que já foi colocada de cima para baixo, né? Mas que você fez parte, sei lá, uma opinião sua está refletida mesmo que seja um aspecto pequeno do projeto, assim, para mim tem me parecido uma coisa fundamental, assim, para que seja mantido, para que vire uma coisa permanente, né? E, bom, só teve uma outra coisa, né, quando acho que o Marcel estava falando, esse recorte social, né? Porque aquela que nem, como eu falei, essa questão das propagandas, né, dos industrializados, quando começou, né, tinha essa associação com ser um produto que podia ser consumido por alguém que tinha um recurso, né, então, como se fosse comida de rico, né, tal. E hoje em dia, quem mais consome esses ultraprocessados é quem tem a renda familiar mais baixa, né? Quem consome alimentos in natura, orgânicos, né? Acaba sendo da classe média para cima, né? E eu vi isso muito quando fui pesquisar sobre compostagem, né? E a questão das hortas, ela caminha meio paralelamente. Tem tido uma popularidade muito grande, assim, mas principalmente entre a classe média, né? Uma classe média que frequenta a universidade, um setor bem restrito da sociedade, né? Então, uma coisa que me veio à tona quando eu estava falando é não sei se é um risco ou se já é uma realidade, né, em algumas escolas, de uma certa gourmetização, né, da horta escolar e de uma composteira escolar, assim, né. Justamente, você monta uma horta linda, assim, né, tipo, você vê uma empresa de fora, faz tudo, e aí você mostra, assim, olha, como aqui nessa escola, para vender, né? Você mostra, ó, nessa escola tá tudo bonitinho, olha que horta legal, as crianças vêm aqui, elas têm um espaço aqui com ervas aromáticas, para elas fazerem uma experiência sensorial, tal, que eu acho que é um caminho, assim, que vai completamente oposto a essa construção coletiva, né? Até esse resgate de saberes que, enfim, tem muito... São Paulo é a cidade mais nordestina fora do Nordeste, né? Aqui no Brasil. E tem muita gente que tem muita experiência e esses saberes que eles têm, eles são foram bombardeados, principalmente quando chegaram, assim, com
bom, isso aí não serve, isso aí é uma coisa de menor importância, menor valor e tal. Então, eu acho que tem um aspecto social, assim, muito... com potencial muito interessante, assim, de envolver a comunidade e tal, e de resgatar o valor que tem esses conhecimentos, né? Acho que é isso. Perfeito. Eu passo a palavra agora ao Guilherme. Boa tarde, pessoal. Um prazer. Eu sou o Guilherme, sou professor da rede estadual de uma escola que fica em Itaquera, na Zona Leste, Escola Cidade de Hiroshima. Sou professor categoria O, aí estou desde o ano passado na rede. E queria compartilhar um pouquinho da minha pouca experiência. Eu acho que eu concordo muito com a fala de vocês, de que é muito difícil implementar projetos na escola pública, um projeto de horta também. Existe uma resistência muito grande, né, por conta do sistema educacional e de todas as questões que foram levantadas aqui. Mas eu concordo com a fala do Yakov, que eu acho que foi, não me recordo, que ele trouxe a questão do Inova Educação. O Inova Educação, como ele trouxe, tem inúmeras questões problemáticas, mas eu acho que pode ser um espaço dentro da escola pública para fomentar projetos. Então, dentro do Inova Educação, tem a disciplina de eletivas, que o aluno escolhe a partir dos sonhos dos alunos se montam projetos, e esses projetos eles duram 6 meses. Então, é uma oportunidade de ter um espaço voltado ao projeto na escola pública e desenvolver projetos de hortas e outros tipos de projetos. Esse ano eu estou com algumas turmas de eletivas nessa escola, e por conta da pandemia e tal, eu estava pensando em alguns projetos com punks, e a minha escola fica em frente ao Parque do Carmo, fica literalmente em frente ao Parque do Carmo, mas nunca teve um diálogo muito grande entre essas instituições, escola e Parque do Carmo. No primeiro momento presencial, estavam rolando alguns projetos, e muitos dos projetos eram projetos muito pontuais, assim, por conta da demanda e da formação da maioria do professorado, né? Quando veio a pandemia, nós nos reorganizamos e pensamos num projeto coletivo para a escola inteira desenvolver o mesmo projeto. E daí que foi um momento que eu consegui ter um espaço na escola para dialogar e falar, vamos tentar pensar em um projeto mais abrangente, um projeto que dialogue e faça o aluno discutir mesmo nesse momento à distância, que é um momento que nós temos pouco engajamento do alunado, né? Daí, em primeiro momento, eu tinha conversado com os meus pares de ciências e biologia para desenvolver o projeto Antivírus X, que eu não sei se vocês conhecem, é uma plataforma que foi criada para discutir os problemas que o coronavírus trouxe, montar página do Instagram e aí desenvolver nesse meio digital. Os professores de ciências e biologia, que são professores já da casa há mais tempo e tal, criaram uma resistência enorme e não ia rolar. Daí depois eu consegui esse espaço dentro das eletivas e desenvolver na escola com as turmas de eletivas que eu tinha e de outros professores. Então, é um espaço que eu acho que é mais abrangente, e a partir daí, toda a comunidade pedagógica viu que era um espaço interessante de desenvolver um projeto com cunho pedagógico mesmo, viu que tinha ali alguma efervescência. Daí agora, nesse segundo semestre, nós conseguimos contatar a galera do Sesc Itaquera, do Parque do Carmo, e estamos desenvolvendo um projeto de educação ambiental para falar sobre o território, a partir dessas mesmas perspectivas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existe inicialmente uma resistência muito grande por mil questões desde salariais, de formação, mas pelo que eu vejo, assim, todas as escolas públicas que eu entrei, que foram poucas, mas falando muito da minha escola em particular, era uma escola que tinha pouca resistência, tinha sempre alguns projetos pontuais de festas, geralmente,
mas quando o professorado vê que é possível e vê que no coletivo é fácil dividir isso, o negócio sai. Então, eu acho que é muito isso, tentar mostrar as possibilidades, que é real, que é fácil implementar isso, que não é fácil, mas só que é possível implementar. E uma coisa que eu sempre bato na tecla na escola, e agora nós estamos dialogando bastante lá dentro, é fazer parceria com outras instituições. Então, a galera, vocês aí da universidade, que não estão na escola pública, outras pessoas, nós dialogarmos com a galera do Parque do Carmo, com a galera do SESC, com a galera da UBS, e um ajudar o outro para formar uma rede mesmo de apoio, porque só assim vai vingar algum projeto desse tipo. No meu estágio, que eu fiz em escola pública, tinha uma horta na escola que a professora estava tentando implementar, e eu estava ajudando ela, mas era isso que vocês comentaram, era uma única professora dentro da escola inteira, então acabou ficando um ano ali e depois não vingando, porque ela dava aula no estado e na prefeitura, ela não conseguia absorver todas as demandas, e era um projeto muito individual, não ficou um projeto escolar, tem a necessidade de ser um projeto escolar para o negócio andar, eu vejo isso nas minhas vivências. Era isso, e falar que eu acho que o Inova é um espaço que vai precisar desenvolver projeto, então, se precisa desenvolver projeto, eu acho que é fundamental trazer essas perspectivas, mostrar que é possível, de que tipos de projeto nós podemos desenvolver dentro da escola. É isso, brigadão. Certo, legal. Agora eu passo a palavra ao Kaique. Eu queria mais fazer um relato, assim, que quando vocês estavam falando sobre os terceirizados, me veio uma memória afetiva aqui bem legal com a escola que eu estudei no ensino fundamental, na MF Ciro Albuquerque, perto de casa, aqui no Capão Redondo. E lá tinha a ideia, a cozinha não era terceirizada, as cozinheiras trabalhavam lá, elas conheceram minha mãe estudou lá, conheceram meu irmão estudou lá, meu irmão é zero, e me conheceram. Então, eles tinham uma associação de comunidade muito grande, tanto elas como os outros funcionários, eles não são terceirizados, mas eles também estão nesse corpo dos funcionários que não são lembrados nesses projetos, que tem muito a oferecer. E eles tinham uma ideia de cuidar, esses funcionários, eles cuidavam de um espaço lá de árvores e também de algum plantio, algumas coisas que eles colocaram, mas mais frutíferas que demoram um tempo assim para começar a produzir alguma coisa. Só que lá elas estavam tanto tempo lá que elas tinham pé de mexerica, pé de limão, um monte de pés de plantas alimentícias que forneciam frutas para a gente comer na merenda. Tinha muito, a escola tinha um espaço verde legal lá. E isso era elas que faziam por livre e espontânea vontade. Essa era a visão que eu tinha, claro, quando eu estava na escola. Eu voltei lá depois poucas vezes, voltei acho que 2 vezes falar com alguns professores meus antigos, que também fiz uma relação boa com a escola, assim, depois. Eu não era um aluno tão legal, mas posteriormente foi resolvendo. E depois eu percebi que talvez também surgia da demanda da escola de não ter a merenda lá tal, e elas ter que trazer alguma coisa que tinha na escola para ter alguma merenda. E só que essa ideia, eu lembro, na época, eu não percebia que nenhum professor, ou a direção, ou a coordenação estava envolvida diretamente nesse projeto deles, de cultivar as coisas lá, e de alguma maneira trazer isso para os alunos. Eu estudei lá minha infância inteira, da primeira série à 8ª série, meu irmão também, e eu não lembro de uma experiência nossa, assim, de cuidar de algum espaço de horta, sabe? E claro, isso não é responsabilidade dessas funcionárias, e não deveria ser. Só que eu acho que aí você vê alguns espaços, que é um espaço lá, é um espaço rico, apesar da escola pública, é um espaço gigantesco de mata, e dá para fazer muita coisa, só que eu acho que faltava essa ideia ainda, voltando, bater na tecla de novo, de formação, de associação da comunidade escolar. Aquelas pessoas, aqueles funcionários já estavam associados com a comunidade, todo mundo conhecia eles, já tinha uma relação íntima. Só que a escola em si, a coordenação, a direção, não tinha tanto. E também não tinha com os alunos, e não fazia interligação de tudo para fazer um projeto legal com aquele espaço. Então, acho que é mais esse relato que eu queria falar. E outra coisa, tem muitas relações de movimento social que a escola poderia aprender sabe? O Spiga, uma galera já falou sobre de onde o alimento vem, essa questão de conhecer o agricultor.
Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem muita agricultura familiar. Na cidade, né? Nem expandindo para grande São Paulo, no município de São Paulo, principalmente na Zona Sul, ali em Parelheiros, Marcilac, tem muito agricultor familiar, muito produtor orgânico, e eu acho que deveria ter algum projeto voltado, principalmente do poder público, isso eu digo, não que alguém deveria puxar isso, de relacionar essas produções, essas famílias, com os espaços escolares, não só da região deles, porque, por exemplo, Parelheiros está muito próximo do Grajaú, está bem próximo, só que no Grajaú já não é tão grande assim essa vivência com a agricultura, e um pouquinho mais para cima, Interlagos, menos ainda. E só andar 2 bairros para cima já tem um impacto muito positivo na minha visão, assim, se trazer alguém, uma agricultura familiar da cidade de São Paulo para alguém que mora em Interlagos, que é tão próximo de Parelheiros e às vezes não está nem ligado o que acontece. É mais ou menos isso que eu queria falar. Valeu. Muito legal. Agora eu passo a palavra para a Sofia. Oi, não sei se dá para me ouvir direito, a minha internet está um pouco ruim aqui. Eu só queria colocar que a gente, nessa conversa, tem falado muito sobre as hortas nas escolas e como pensar a segurança alimentar na escola, mas eu moro em Cotia, né? E já trabalhei como chama? Assistente de sala, né? E as professoras mal davam conta, assim, do currículo, né? Eram 30 alunos, era turmas de primeira a quarta série ali, escola municipal ali em Cotia. E aonde eu moro num bairro meio afastado do centro e todos os terrenos têm, assim, uns 500 metros quadrados, bastante espaço. E eu fico pensando muito, na verdade, como pensar nessa questão da educação alimentar, da segurança alimentar, além do Estado, sabe? Porque eu percebo ali na minha cidade como o Estado não está nem aí, na verdade. A prefeitura, o governo do Estado, não tem nenhum projeto, não existe política pública nesse sentido. E eu tenho uma horta enorme na minha casa e eu fico pensando como levar isso para as pessoas num sentido da comunidade, sabe? É, não sei, acho que é mais um questionamento se a gente consegue pensar para além da relação das empresas e do governo, assim, como a gente alcançar as pessoas, como a gente. Eu digo alcançar as pessoas porque eu já faço isso na minha casa, mas sabe como não depender desse financiamento, talvez, porque já não existe o financiamento mesmo no estado, tem um avião passando, desculpa. Mas é mais esse questionamento, assim, se a gente consegue pensar para além do governo, do estado, da empresa, como a gente se relacionar com a comunidade, ou em hortas comunitárias, não sei, feiras onde as pessoas vejam algum retorno econômico, mas com a própria comunidade mesmo, assim, porque eu não vejo, pelo menos onde eu moro, nenhum amparo, sabe? E aí eu tenho pensado muito como não depender do Estado e das empresas para a gente fortalecer esse rolê, assim, da segurança e da educação alimentar, principalmente porque eu vejo no meu bairro esse rolê dos super processados, como é que vocês falaram, é muito forte, né? É o salgadinho, sabe, tudo isso que pode até ter o seu valor nutricional, mas que não tem relação nenhuma com de onde vem, o que a gente está comendo e não sei, eu fico me questionando e se vocês se questionarem aí, puderem me ajudar a refletir nesse sentido, acho que é meio essa a minha fala, assim. Obrigada.
Bom, muito legal. Até o momento a gente não tem mais pessoas inscritas. A gente está chegando também perto do teto da reunião, então se alguém quiser falar mais alguma coisa, complementar agora a fala da Sofia, fiquem à vontade, gente. Muito bom. Eu passo a palavra agora ao Luca. Então, não, acho que fez umas provocações bem interessantes, assim, acho que abriria todo um campo novo aí para a gente discutir, mas eu acho que a gente já está quase batendo 7 horas, né? Aí na verdade, só me inscrevi para a gente avaliar se um teto aí, e que, enfim, é um tema que dá para discutir mais. Eu queria complementar aí de uma fala de organização, que a gente está colocando aí, eu acabei de postar no chat, um formulário que é para avaliar o que vocês acharam da reunião. É bem simples, assim, não tem nada muito dissertativo, é só sim, não, gostei, não gostei, de 1 a 10, coisa do tipo. E lá também tem uma seção que a gente pede, caso vocês pensarem em alguma coisa, sugestões de temas. Já tem alguns lá que responderam e valeu por quem já respondeu, mas quem puder também fazer isso, a gente agradece, porque isso ajuda a gente a construir os próximos encontros, tal, porque ultimamente a gente até pediu a opinião de algumas pessoas no início, por formulário também, de temas legais, mas a gente já acabou com o nosso leque de possibilidades, e os próximos estão saindo meio que da nossa mente, assim, unicamente, sem muito diálogo com as pessoas que participam. Então a gente queria que vocês que estão participando dessem essa opinião aí. Outra coisa, eu quero agradecer de novo o Peralta e o Spiga, que ajudaram aí no tema. Eles são taiobas do Matão, né, e ajudaram também justamente a divulgar para o pessoal, e muita gente aqui que colou do coletivo, e deixar claro que essa porta está aberta, e se vocês quiserem utilizar esse espaço para outros encontros com algum outro tema que vocês acharem legal, a gente está aberto. E é isso, se alguém quiser fazer uma fala final, eu acho também que já chegou no teto aí de tempo. Se alguém quiser fazer uma fala final, fica à vontade. Eu vou parar a reunião daqui a pouco. Parar a reunião não, parar a gravação. Pode falar, Canis. Não, eu ia fazer só uma observação comentando o que a fala da Sofia Navasquez, que ela falou, né, sobre as iniciativas de pessoas, né, não dependentes do Estado, nem dependentes das empresas. E aí eu acho que é exatamente isso que a gente tem quando a gente vê as hortas comunitárias, né, que são iniciativas comunitárias de pessoas, geralmente não dependentes, vinculadas nem ao Estado, nem à empresa. E a gente tem vários exemplos, né, em São Paulo, a Horta da Saúde, das Flores, das Corujas, do CCSP. Então, acho que eu, pelo menos, sinto, né, que a questão era como tocar esse rolê, né, sem depender do Estado e das empresas. Eu acho que tem as hortas comunitárias, né, são organizações civis que dão conta, ou tentam dar conta, né, desse recado. Valeu, Canis. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então é isso, pessoal. A gente agradece todo mundo que colou aí, ajudou. Eu vou parar a gravação aqui, porque não preciso gravar meus agradecimentos também.